8h34, quarta-feira é dia de falar sobre saúde, receber professor Ricardo Martins aqui com a gente no estúdio, sempre com assuntos muito pertinentes sobre prevenção, saúde preventiva, para a gente ter mais informações sobre isso. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Flávia, bom dia, Meg, bom dia, Darcy, bom dia os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Hoje é um assunto interessantíssimo e bem popular. Vamos lá, professor. Quem já sofreu disso? Com certeza muita gente já sofreu. Refluxo esofágico. O nome é difícil, mas a gente conhece mais como refluxo, né, professor? Exato. Vamos começar explicando pra gente quais são as causas desse refluxo? Eu vou mostrar aqui um mapa anatômico que fica mais fácil até do nosso público entender. Eu trouxe aqui uma prancha. Essa prancha, inclusive, só para avisar os nossos ouvintes, telespectadores, a gente tem tudo isso no setor de anatomia da Unifev. Verdade. Utilizado pelos nossos alunos, o setor está muito bem estruturado e completo. Veja bem, nós temos aqui, olha, a parte da alimentação, da mastigação, e você vai engolir e ele vai descer pelo esôfago. O esôfago é a ligação entre o estômago e a boca. É esse canalzinho aí. Esse canalzinho, ó. Tá. Esse canalzinho aqui. Isso é o esôfago. Tá? E aqui nós temos o nosso estômago. E é onde eu tenho o suco gástrico. E aqui nós começamos o processo de digestão. O que é o refluxo gastroesofágico? É esse alimento que está em processo de digestão e esse suco gástrico, ele voltar para trás. E aí o que ele faz? Ele volta para o esôfago e vai lá na região da garganta. Então ele acaba gerando aquela presença do suco gástrico irritante, muito ácido. Aquela queimação. E que provoca exatamente a queimação, pode provocar a gastrite, pode provocar a esofagite e aquelas dores de garganta que a gente vai chamar de faringite, que muitas vezes não é por problema respiratório, são por problemas esofágicos. Né? Então a primeira observação que a gente tem que fazer é essa, que o refluxo gastroesofágico é esse retorno do suco gástrico, e aí é um suco muito ácido, que é responsável pela nossa digestão, e ele volta. Ao invés de fazer o caminho natural, que é ir para o intestino e fazer a via natural, ele volta. E como ele volta, aí é o chamado refluxo. Isso vai causar um monte de complicações e que a gente, obviamente, tem que alertar os nossos ouvintes, porque é muito comum hoje. Antigamente a gente se alimentava muito melhor. Verdade. E isso é um dos fatores que pode levar a esse refluxo gastroesofágico. Lógico que tem outros, né? Mas esse é um dos elementos. Professor, então fala pra gente, né, aproveitando o gancho, quais são os fatores de risco, né, do refluxo? Claro, tem grandes problemas mecânicos. O primeiro, vamos pensar em mecânico, ou seja, eu tenho um abdômen muito distendido. Sabe aquelas pessoas que têm uma pitose abdominal, o acúmulo... Pitose, professor? Aquela barriguinha de chope básica, não é? Avantajada. Então, assim, uma estrutura muito grande de gordura abdominal comprime a região do estômago, e isso dificulta muito o processo de digestão, o risco de ter o esôfago irritado e aquele refluxo. A gravidez. As pessoas que passam por essa gestação sabem, porque conforme vai passando os meses, o bebê vai ficando maior e vai ocupando mais espaço e vai comprimindo a região do estômago, e aí o risco de eu ter refluxo em função disso. Uma compressão mecânica. Pessoas que usam muito roupas apertadas, podem ser pessoas até magras, mas usou muita roupa apertada, você vai comprimir o estômago e fazer esse suco gástrico voltar. Então são questões mecânicas. Agora existem as questões que são químicas, né? Então, alimentação à base de comidas muito ácidas, gordurosas, gaseificadas e normalmente alimentos que eu ingiro de forma muito rápida também, não permitem muito uma digestão adequada. Então eu vou ter suco gástrico muito ácido, com a estrutura estomacal muito cheia, e aí o risco de refluxo é muito rápido. Outra coisa é eu me alimentar e deitar.
Isso é verdade. um dos fatores de risco importante. Porque eu estou já com o processo de digestão ainda acontecendo. E se eu estou com um grande volume de água dentro do meu estômago, lembra que é uma cultura do brasileiro se alimentar tomando algum líquido. Verdade. É muito comum. E se for refrigerante, então, ou qualquer outro tem elemento gasificado, e aí o risco é de refluxo também. Então, são elementos que podem gerar alterações. Agora, existem patologias, né? Por exemplo, eu tenho o músculo diafragma, é um músculo da nossa respiração. Se ele tiver algum defeitozinho, nós vamos ter o que é chamado de hérnia de hiato. Hérnia é toda abertura aonde pode ali ter a passagem dessas estruturas que nós chamamos, né, do intestino, naquela passagenzinha do diafragma. Isso comprime o meu sistema digestório, aumenta os elementos ácidos, e aí eu tenho também esse fator de risco, que também é uma causa, né, relacionado a isso. Agora, tudo isso é um pacote mecânico, né, ou químico. Mas e o emocional? Também influencia, professor? O estresse. Interessante, né? O estresse, ele é um vilão importante. Você vê, ele afeta o sistema cardíaco, vascular, ele nos traz muitos hormônios que acabam gerando aumento e dificuldade do processo digestório, né? E aumento da produção desse suco gástrico. Um dos hormônios é o cortisol. O cortisol a gente produz exatamente no período que a gente está em atividade, sabe? Que a gente está ativo, né? Mas eu estou em repouso e estou produzindo cortisol. Na verdade, é o estresse, é a nossa mente, é o nosso psicológico que está alterado. Isso é um fator de risco importante. Fora que quando a gente está estressado, costuma comer tudo errado, mais rápido, Bom, não mastiga direito, e aí vai prejudicando ainda então, mais, né? Estresse e hábitos errados, nós estamos aí com uma grande possibilidade, né, desse estresse. Agora, e a criança? E o bebezinho? Isso que eu ia perguntar, professor. Muitos bebezinhos têm refluxo. Tem estresse, né? Quer dizer, ela está ali, E aí? acabou de nascer, alguns meses, né? Aí nós temos que lembrar quantidade de leite ingerido, né? Quantas vezes isso acontece. Mães muito ansiosas, né? Que em função dos choros do bebê acham que é fome, acabam fazendo essa Enche a alimentação. barriguinha dele. E isso, aumento muito grande, né? Outra coisa, deixar a criança muito deitada. Isso é muito comum, né? Mamou, deitou. Não, mamou, tem que fazer o bebê arrotar, com paciência. Depois vai deitar, sim, mas eleva um pouco a cabeceira, né? Do berço, do carrinho. Isso é uma regra mais ou menos organizada nesse sentido. Se nós não temos isso, o risco é muito grande do refluxo. Claro que pode ter alguma patologia? Sim, porque nós temos 2 anéisinhos que vão fechar o esôfago para que nós não tenhamos esse refluxo. Se tiver algum probleminha nesses anéisinhos do esôfago, aí sim é necessário uma avaliação mais minuciosa. Mas na grande maioria são hábitos que a mamãe ansiosa, ela ainda não acertou muito bem, né? E essas rotinas de alimentação, rotinas de deitar, sentar, as rotinas que envolvem essa criança podem estar desajustadas. E aí o pediatra consegue fazer o ajuste normal. Mas caso se persista, aí é necessário inclusive medicações específicas para evitar esse tipo de acúmulo de acidez. Perfeito. A gente está conversando com o professor Ricardo Martins, docente da Unifev. O nosso assunto hoje é refluxo. Você pode participar com a gente, mandando sua pergunta, suas dúvidas. Professor, sintomas do refluxo, é só aquela queimação que a gente sente ou podem ter outros sintomas? Pode, por exemplo, a dor na garganta. Às vezes a pessoa fala, eu estou com uma faringite. Mas a faringite tem característica respiratória, claro. Eu, por exemplo, posso ter uma faringite em função da gripe, de um resfriado ou mesmo até de uma infecção de garganta. Mas eu posso ter o refluxo como elemento causal dessa dor de garganta, né? Vem, queima e aí eu fico com essa Outra sensação. coisa é a dor no peito. Muitas pessoas acham que estão com dor no peito por problema cardíaco e às vezes não é. É por causa dessa irritação do esôfago e que gera dor nessa região do peito da frente. E aí o indivíduo tem a sensação de que está infartando e na verdade ele está tendo uma dor esofágica e gástrica, né? Então isso é também possível de fazer essa diferenciação. Tosse seca, por exemplo.
Pigarro. Pigarro. Porque parece que é problema respiratório, mas não é. Gera uma irritação das vias aéreas superiores, o indivíduo acaba tendo tosse, mas ela é seca. Agora, pigarro, rouquidão, essa azia, essa pequena... Sabe aquelas... Nossa, a gente sente, né? Quando vai arrotar, às vezes, vem um pouquinho daquele líquido mais ácido. Tudo são sinais que está havendo esse refluxo. Agora, sinais muito fora da realidade, por exemplo, dores abdominais, pode ser úlceras e não especificamente o refluxo em si. E aí é importante fazer uma avaliação um pouco mais minuciosa. Professor, então fala pra gente sobre o diagnóstico, né, do refluxo. Basicamente é clínico, né? Porque o médico, ou o clínico geral, ou o gastroenterologista, o que ele vai fazer? Ele vai ver os hábitos alimentares, esses elementos dos fatores de risco, se é mecânico, se é químico ou se é emocional. Eles conseguem fazer essa diferenciação. Então, o primeiro passo é uma avaliação clínica. Certo. Caso haja dúvidas, eles vão tentar tirar a prova dos 9, que a gente diz assim, é aquele exame chato, né? Que você coloca aquele aparelhinho dentro do esôfago, dentro do estômago, né? Que é a endoscopia. E essa endoscopia vai tirar a dúvida do quê? Se não é úlcera, se não é algum probleminha físico do esôfago, se as válvulas não estão muito fracas no sentido de fechar o estômago, não é? Então eles fazem essa divisão entre gastrite, esofagite, que pode inclusive estar associado a uma bactéria. Nós temos uma bactéria no estômago chamada H. pylori. Essa bactéria ela pode gerar dores, irritações e refluxos. Olha só. E aí, observando por meio desse exame, você fica, o médico consegue fazer essa diferenciação diagnóstica. Mas basicamente é isso. É exame clínico, não é? E quando necessário, a endoscopia. Professor, medicamentos, tem tratamento para o refluxo, tem cura, é com medicamento? Claro, isso é totalmente curável, né? O que há é uma necessidade de adaptações, principalmente no sentido alimentar, né? Hábitos de vida que façam com que esse estômago se esvazie adequadamente. A alimentação não pode ser baseada em produtos muito ácidos, né, gaseificados. Então, há uma coisa de controle alimentar, alimentação saudável e balanceada. Isso é fundamental. Caso haja esses processos de acidez, aí a medicina indica os antiácidos ou algumas medicações que bloqueiam a formação da acidez, né? Então, existem vários medicamentos que estão relacionados a isso. Isso são muito comuns, inclusive do nosso dia a dia, para controle dessas acidezes. Agora, pensando nas questões de hábito, me alimentar e deitar, não pode. Só isso eu já controlo 60% do risco de esofagite, do risco de refluxo. Então, Flávia, vamos pensar, medicação existe? Existe, controle da acidez, controle da motilidade do estômago, controle da motilidade do esôfago e, inclusive, controle daquelas válvulazinhas. Tem medicações já para isso, super importante. Outra coisa que às vezes o nosso ouvinte não consegue saber é a parte mecânica. Nós podemos, inclusive, a fisioterapia, fazer um trabalho de organização mecânica do diafragma, dos músculos abdominais, da forma com que eu respiro, da forma com que eu trabalho esses músculos abdominais. A fisioterapia ela tem áreas que ajudam muito a essa reabilitação estomacal. Muito bom. Interessante. E o que a gente sempre estimula é a atividade física. Uma caminhada todo dia ajuda muito, porque eu controlo os níveis de acidez, tanto no estômago quanto no esôfago. Agora, a última regrinha, sabe qual que é? Qual? Você tomar bastante água, mas não durante a refeição. Não pode misturar. Depois da refeição. Tá. Meia horinha depois da refeição, você já tem esse processo digestivo acontecendo, aí eu posso tomar água. Aliás, é super indicado eu tomar bastante água ao longo do dia, para que essa digestão aconteça e a gente faz com que o fluxo natural digestório aconteça. Ou seja, de cima para baixo, né? E não o contrário, porque o contrário é o que a gente acaba tendo problema. Professor, desafio para o senhor. Recebemos mensagem de ouvinte, Fernandinha,
Mito ou verdade? Na gravidez, a gente brinca que mulher grávida que tem muita azia é porque o bebê vai ser cabeludo. E ela mandou a fotinho da filhinha dela, que nasceu bastante, bem cabeludinha. Diz que teve muita azia, muita queimação durante a gestação. E o povo antigo falava isso, sinal que o bebê vai nascer cabeludo. Tem alguma relação, professor? Olha, cientificamente falando, não, né? Porque nós temos esse elemento mecânico, né? Obviamente que também tem algumas modificações hormonais, né? Porque eu tenho, por exemplo, a progesterona, que é um hormônio que está presente na gravidez. Isso ajuda muito essa formação estrutural do corpo da mulher durante a gravidez. Pode ser que isso interfira na formação do bebê? Não consigo te falar cientificamente, né? Mas a gente nunca pode excluir os ditos populares, porque a experiência da vovó, a experiência da mamãe, isso pode ser verdade, né? Mas o que a gente sabe é que a acidez na mulher, em função da gravidez, é a questão mecânica mesmo, né? E precisa cuidar, porque grávida quer comer mais também. O bebê vai apertando, esse estômago vai ficando mais para cima, o diafragma vai subindo, né? E aí a digestão é mais lenta, e aí eu tomar cuidado com a alimentação. Mas normalmente na gestação a gente come mais mesmo, né? Verdade, Aquela fomezinha. Dá ali. uma fomezinha, come mais, mas tem que cuidar mesmo. Mas a gente não descarta não, viu? Tá Professor, certo. eu via também durante a gestação que não podia tomar refrigerante para a criança não nascer com refluxo. Isso é mito ou verdade? É mito, é mito. Isso é mito porque a criança, na verdade, ela tem todo o sistema totalmente perfeito, né? Ela sem nenhum tipo de problema anatômico é perfeito. O que acontece é depois. A Certo. criança precisa se adaptar a essa ingestão de líquidos. E outra coisa, você sabe que a bebê, ela não deve tomar líquidos nenhum até os 6 primeiros meses. Sim, é só o leite. a Só o leite. amamentação. Então, nosso sistema digestório, ele está preparado para essa adaptaçãozinha inicial, que é o leite materno. Se nós começamos a acrescentar alguma coisa fora desse padrão, aí eu começo a distender mais esse estômago, a processo digestório delas são mais lentas, né? Então existem famílias, às vezes, que culturalmente dão café para bebês, chás para bebês. Isso não é mais aceitável, né, dentro do conceito de ciência. A gente já aprendeu que crianças até 6 meses, unicamente o leite materno, quando não possível, leite de forma balanceada, né, adequada. Agora, depois vai se acrescentando alimentação, mas evita-se todo tipo de alimento gorduroso, alimento que gera muita acidez. Mas é um mito. É um mito. Perfeito, então. Professor Ricardo, quero agradecer muito a sua participação mais uma vez. Tenho certeza que foi uma aula para todo mundo. Eu que agradeço, é sempre empolgante, né? Nós estudamos bastante, né? Para trazer para o nosso ouvinte, nosso telespectador, informações atualizadas, né? Mas com a linguagem deles. É isso. Isso é muito legal. Muito bom, professor. Bom feriado. Opa! Semana que vem a gente te espera. Estarei indo para Ooroeste. Ai, que delícia! O pessoal de Ooroeste me aguarde lá, vou ficar uns 3 dias lá, andando de bike. Ó, que bom. Andando de bike e curtindo a família. É Que bom. isso. Obrigada. Eu que Aproveita, agradeço. professor. Obrigada.